O plenário aprovou uma medida provisória que, desde a madrugada desta quarta-feira, vinha provocando muito debate entre os deputados. Até a edição da medida, a estatal Pré-Sal Petróleo S.A., criada em 2010 para administrar a produção petrolífera, era obrigada a contratar empresas especializadas para intermediar essa comercialização. Agora isso mudou e eu vou chamar a repórter Mariana Prischitski, que tem as informações. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Foi preciso muita negociação. Essa medida provisória vinha sendo bastante criticada pela oposição, que também faz obstrução no plenário, mas depois de muita negociação, um acordo permitiu a votação dessa medida provisória. Vamos conferir na reportagem. Como aconteceu na noite de terça até o início da madrugada, o tema que movimentou os debates desta quarta-feira foi a mudança nas normas para a venda da parte da União no petróleo da camada do pré-sal. Ela autoriza a venda do petróleo, do gás, dos hidrocarbonetos para o mercado e para as multinacionais abaixo dos preços de referência. Enquanto isso, o consumidor do Brasil, lá no meu Rio de Janeiro, deputado Aliel, está pagando quase R$5 o preço na bomba de gasolina. Aqui em Brasília é R$4,70, ou seja, é um processo nefasto. Com esta medida provisória, nós vamos possibilitar a diminuição do preço de gás de cozinha, vamos possibilitar a diminuição do preço do diesel e da gasolina, porque vai haver uma comercialização mais correta, essa é a verdade, através de uma empresa que é estatal, que é a PPSA. A PPSA, se for aprovada esta lei, vai poder vender o petróleo dos brasileiros abaixo do preço de referência para beneficiar multinacionais que querem comprar este petróleo mais barato. A PPSA é uma empresa pública, portanto, na realidade, ela expressa os interesses da União. A atual lei obriga que a PPSA tenha que se valer de uma empresa intermediária para fazer e celebrar os seus contratos. Isso está criando enormes dificuldades. A PPSA é uma empresa pública, não deixa de ser uma empresa. Portanto, ela tem que se valer das regras do mercado até para que a União possa lucrar. O plenário precisou parar para negociar os termos da proposta. A MP foi aprovada, abrindo caminho para a aprovação do pedido de urgência para outra matéria muito aguardada, inclusive pelo público nas galerias. O projeto que altera os critérios para a criação de novos municípios. Mas a votação do mérito dessa mudança ficou para a próxima semana. Esta nova regra que nós iremos aprovar aqui, presidente, ela não onera a União. Essa nova regra, ela é dura, ela é rígida, não vai haver farra de criação de municípios. As regras, elas passam por um processo bastante rígido, repito, de plebiscito dos dois lados, tanto do distrito que vai ser emancipado, quanto do município que vai perder esse distrito. Tem quantidade mínima de habitantes, tem que ter um estudo para que você viabilize a possibilidade. Só para você ter uma ideia, no Brasil todo, passando essa lei, é no máximo 40 municípios que vão ser organizados. Nós temos mais de 2.000 municípios que a arrecadação do município não paga nem a despesa das câmaras de vereadores. Nós precisamos enxugar o Estado brasileiro. Nós não podemos imprudentemente criar mais município para ter mais prefeito aqui com pires na mão pedindo. Nós não podemos não. Tem mais de 2.500 municípios do Brasil que não conseguem pagar as contas. Bom, para fazer um pouquinho o balanço das votações de ontem, aqui na Câmara dos Deputados, estamos com o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo. Deputado, essa medida provisória do pré-sal, essa urgência desse projeto que regulamenta a criação de municípios, que não tem data para votação ainda, como é que o senhor avalia essa semana? Bom dia. Bom dia. Bom, em relação à medida provisória do pré-sal, eu entendo que nós finalizamos uma etapa importante. A Câmara fez algumas correções através dos destaques que foram feitos, que foram reflexões que amadureceram o texto e equilibraram e resolveram algumas das nossas preocupações. Em relação à urgência para nós discutirmos e votarmos a questão da emancipação de municípios, é uma grande demanda, um grande clamor nacional. Nós temos situações gravíssimas, pontuais, regionais, em
que nós precisamos atentar, e a Casa do Povo, ela precisa priorizar aquilo que realmente seja importante, que seja prioritário para a sociedade. Então, nós não temos ainda data definida, devemos avançar nessa discussão e proximamente nós estaremos votando, e eu tenho certeza que a Câmara estará aprovando, não há nenhum motivo, nenhuma razão para criarmos óbice em relação a essa demanda. Agora, deputado, qual que é o problema? Ficou restrito demais essa criação de municípios? É preciso criar alguns e a lei não permite hoje? Então, veja, nós estamos discutindo, por exemplo, casos, e não é um caso único, mas o Pará, onde nós temos distritos com 30 mil, 50 mil, 100 mil, 150 mil habitantes. E, lógico, na medida que esses distritos se organizam enquanto município, eles têm uma estrutura, uma condição melhor de poder assistir essa população, assistir essa comunidade. Então, isso é urgente. Nós precisamos correr com essa análise e resolver isso esse ano. É uma demanda da sociedade e nós precisamos estar sensíveis. Bom, deputado, esse projeto não está com a urgência aprovada, não tem data ainda para votar. Hoje não tem votação no plenário, mas tem uma sessão solene que está para começar, e o senhor é um dos requerentes. Sessão solene em homenagem aos 70 anos da criação do Estado de Israel. Por que fazer essa homenagem hoje, deputado? Olha, Israel é uma democracia solitária no Oriente Médio. 70 anos de sua independência, da criação do Estado de Israel, e o Brasil tem uma participação importante neste momento histórico, porque foi exatamente um brasileiro, o gaúcho Dr. Oswaldo Aranha, quem presidia a Assembleia Geral da ONU no momento em que nós tivemos lá a discussão e aprovação desta matéria. Israel, nesses 70 anos, se organizou, se ergueu, tornou-se uma das potências do mundo na economia, na cultura, na educação, em diversas áreas. E nós, hoje, a Câmara dos Deputados faz esta homenagem ao povo de Israel, aos judeus do Brasil, aos filhos de Israel no nosso país, por essa data emblemática, essa data histórica, por isso essa sessão solene, que deve contar com a participação, inclusive, do embaixador de Israel, o senhor Yossi Shelley, e outras autoridades. Então nós teremos aqui uma manhã emblemática, onde a Câmara estará rendendo suas homenagens à única democracia consolidada no Oriente Médio. E o que a Câmara de Deputados pode fazer para ajudar na paz em Israel, no Oriente Médio, além dessa sessão solene? Olha, nós temos diversas iniciativas. Por exemplo, o Brasil tem repetidas vezes votado na Unesco em resoluções que são verdadeiras provocações que se faz aquele ambiente que é um ambiente bastante tenso, quando nós, por exemplo, votamos pela aprovação da resolução que deixava de reconhecer os vínculos de Israel com a cidade de Jerusalém. Então, o parlamento pode, sem dúvida, fazer essa discussão com o governo, com a nossa diplomacia. Nós podemos discutir a posição do Brasil em relação a Israel, e há, nesse momento, crescendo um apoio na Câmara dos Deputados, dentre os diversos segmentos representados na Câmara, para que o Brasil também se mobilize na direção de alguns países que já o têm feito, de transferir a sua embaixada para Jerusalém. Então nós estamos trabalhando, participando dessa discussão, chamando a atenção do governo brasileiro através do parlamento em relação às votações que têm sido feitas nas resoluções da Unesco, e nós temos, sem dúvida nenhuma, que fortalecer muito esses vínculos e os laços que nos unem, que nos entrelaçam a Israel, que são vínculos tão antigos quanto a própria nacionalidade, quanto a nossa própria existência enquanto nação. Deputado Roberto de Lucena, obrigado pela sua entrevista. Boa sessão solene, que está começar daqui a pouquinho. Vamos voltar com a Vera. Obrigada, Mariana.